Bom, a questão é o seguinte. Vocês já viram o que é o fato ilícito, né? O fato típico, nós estudamos conduta, não é isso? Resultado, nexo de causalidade, tipicidade, dolo e culpa. Depois nós estudamos o que é o fato ilícito, antijurídico, né? Que é o estado de necessidade, exercício regular de direito, legítima defesa, né? A gente estudou quais são aí essas discriminantes, certo? Hoje nós vamos entrar numa matéria que entra no meio disso. A gente ainda está na teoria do crime, mas é porque a gente precisa colocar essa matéria aqui para vocês entenderem onde ela se encaixa na teoria do crime. Então nós estudamos fato típico, ilícito, vamos dar uma pausa, não vamos direto para o culpável. Vamos estudar o erro de tipo aqui agora para vocês entenderem. Tá? Então vamos lá. Erro de tipo. O artigo 20, vamos lá o que diz o artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos de novo? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, a primeira coisa que a gente vê, elemento constitutivo. Para ser erro de tipo, e lembrem, quando vocês lembrarem de tipo, gente, não lembra do carro tipo, ou de alguém que faça seu tipo. Se você começa a lembrar dessas loucuras, você vai errar as questões. Quando você lembrar de tipo, você tem que lembrar de tipificação. Isso é o que diz erro de tipo. Então, é um erro sobre aquela tipificação. É você errar sobre aquilo, sobre o que está tipificado, o que está na lei. Tá? O que está tipificado é o que está na lei. Então, vamos lá. Nós temos o erro de tipo essencial. É o desconhecimento de uma circunstância que pertence ao tipo legal. Por exemplo, vamos lá. Quem pode ler para mim aí o artigo 155 do Código Penal, por favor? Alguém? Não é possível. Vocês estão vivos? Ah, meu coração. A gente está vivo, só estou abrindo o Código Penal. Claro. 155. Curto. Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ok. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, o Arão, que deu para a gente aqui, vamos lá. O Arão, ele tem um celular, sei lá, J alguma coisa, eu não sei nada do celular, tá, gente? J alguma coisa da, sei lá, Samsung, não sei se isso existe ainda. Enfim, ele tem celular preto com a capa preta. E eu tenho o mesmo celular que o Arão. Um celular preto com a capa preta. O mesmo celular. Nós estamos conversando na sala de aula, que se Deus quiser, em breve estaremos juntos na sala de aula, né? Tomara. E aí, eu deixo o meu celular em cima da mesa e nós estamos conversando. Após um tempo de conversa, o Arão falou, professor, então obrigado, vamos embora. Pego o meu celular, que é idêntico ao dele, e levo embora. Vejam bem, gente, o que diz o Código Penal? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ele subtraiu uma coisa alheia móvel? Subtraiu, certo? Não era meu celular que ele pegou? Não era alheio a dele? Ok. Mas veja como ele agiu num erro de tipo, o elemento constitutivo. Porque para ele não estava naquele momento subtraindo uma coisa alheia. Ele estava subtraindo uma coisa que era dele, pegando algo que era dele. E não algo que era alheio, que era de outra pessoa. Vejam como ele errou sobre um elemento constitutivo do crime. Deu para entender o que é a base do erro de tipo? É um erro sobre o elemento constitutivo do crime. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ele achou que era dele, não era alheio. Mas era, na verdade, era alheio, só que era idêntico. Então não tem como a gente condenar ele por dolo nessa situação. Lidiane, obrigado pela câmera aberta. Não tem como a gente condenar ele por dolo nessa situação. Aí o que se diz? Que é permitido nós condenarmos ele por culpa, se o crime
admitir forma culposa. O que se quer dizer aí, gente? Quer dizer o seguinte, se o crime, né, e o Código Penal funciona assim, gente, se não diz lá que aceita forma culposa, é porque não aceita. Todo crime que aceita forma culposa, ele vai estar escrito, tá? Jennifer, obrigado pela câmera ligada. Todo crime que aceita forma culposa vai estar escrito. Por quê? Porque vai dizer o seguinte, olha, neste crime aqui, existe uma forma da pessoa agir por imprudência, imperícia ou negligência. Tá? No crime de furto, não. Não está lá no artigo de furto falando que você aceita ele de forma culposa. Como é que você vai subtrair algo de uma pessoa por imprudência, imperícia ou negligência, gente? Não existe. Então não existe o crime de furto culposo. Tá? Então, neste exemplo que eu dei, que eu estou com o meu celular, o celular dele é idêntico ao meu, ele passa e pega achando que era o dele e leva embora, na regra, ele cometeu um furto. Mas nós sabemos que ele agiu no erro de tipo. O elemento constitutivo, que é o alheio nesse caso, ele errou sobre isso. Ele achou que era o dele. Então, nesse caso, nós não vamos puni-lo por furto doloso. Nós vamos analisar se existe o furto culposo. Eu já disse para vocês que não existe. Se não existe, não culparemos ele por nada. Ok? Ok. Se estivéssemos diante de um crime, gente, que aceitasse a forma culposa, né? A gente já viu o crime doloso e crime culposo, dolo, a vontade, mais consciência, a culpa, negligência, imperícia, imprudência. Se estivéssemos diante de um crime que aceitasse a forma culposa, aí sim ele seria punido por uma forma culposa. Vejam que isso é chamado de culpa imprópria. Por que culpa imprópria? Porque é o seguinte, como que é a culpa própria, a culpa mesmo, gente? Quando alguém age sem intenção de fazer algo, com imperícia, imprudência, negligência. Nesse caso, ele teve a intenção de pegar o telefone, ele teve a intenção de pegar o telefone, de levar o telefone para casa. Só que aí a lei pensa assim, poxa, eu não vou punir esse cara por dolo, por furto doloso, né? Vamos supor que o furto aceitasse a modalidade culposa. Eu não vou punir esse cara por furto doloso. Mas também aceita a forma culposa, eu não posso deixar ele impune. Então, por política criminal, vamos culpá-lo por furto culposo, se existisse. Poxa, mas ele agiu com dolo? Sim. Por isso que é culpa imprópria. A culpa própria é quando a pessoa age com imprudência, imperícia ou negligência. A culpa imprópria é quando a pessoa age com dolo. Mas por política criminal, porque nós precisamos, não podemos aplicar uma pena tão grave por um fato desse, a gente coloca o crime na modalidade culposa. Essa é a culpa imprópria. Tá? Então, tá aqui o artigo 55, onde ele teve um erro de tipo, onde foi um erro do elemento constitutivo? Foi no alheia. Aquilo não era alheio a ele. Ok? Bigamia. Crime de bigamia. Artigo 235. Contrair alguém sendo casado no novo casamento. Esse crime, para mim, tinha que ser a maior pena do direito penal. Porque a pessoa já cometeu a burrice de casar uma vez. Ela vai casar de novo. Não, tinha que ser, esse aqui tinha que ser 60 anos. Se bem que o casamento já é uma pena maior que qualquer outra, que ele vai ficar casado, né? Enfim. Mas pensa bem no crime de bigamia, 235. Contrair alguém sendo casado no novo casamento. A Jennifer se casou há 3 anos atrás. A Jennifer casou e tal, foi bonita e tudo, só que infelizmente não deu certo. Aí a Jennifer vira e fala assim, olha, eu quero o divórcio. Vamos fazer ali o divórcio no cartório. Gente, bem imaginário isso aqui, tá? Aí, o marido da Jennifer vira e fala, não, você não precisa nem ir lá, Jennifer, deixa comigo. Me dá aqui o seu assinatura, que eu vou no cartório, nós estamos separados. Porque se não tiver, né, filhos menores, bens, até com bens a dividir, mas não tendo filhos menores, a gente pode divorciar em cartório hoje, né? Antigamente não podia. A Jennifer assina esse papel para ele, e ele fala, ok. Ele dá uma falsificada na certidão, e ele não queria separar da Jennifer, ele ainda é apaixonado, ele achou que ele ia voltar a ganhar o coração da Jennifer. E aí, ele faz uma falsificação de documento ali, e entrega para Jennifer ali, né, essa averbação do divórcio deles na certidão de casamento. Ok. A Jennifer, para Jennifer, qual que é a situação dela agora? Ela ainda é casada? Não. Para Jennifer, ela é divorciada, certo? Sendo divorciada, ela pode se casar novamente. A Jennifer, passado algum tempo, se apaixona perdidamente e quer cometer novamente essa besteira, quer tentar de novo, acha que pode tentar de novo, fazer o quê? E ela se casa novamente. Quando a Jennifer vai se casa novamente, passado 3 meses, bate lá a polícia na casa dela 6 da manhã e prende ela pelo crime de bigamia. Ela falou, como assim crime de bigamia?
Crime de bigamia tem que ser contrair alguém sendo casado no novo casamento. Eu não sou casada, eu sou divorciada. O policial vai falar com ela, você não é divorciada. Você ainda é casada com seu primeiro marido. Então, vejam bem, ela teve o dolo de cometer esse crime? Ela quis contrair um novo casamento sendo casada? Não. Ela quis contrair um novo casamento achando que era divorciada. Então, é um erro de tipo. Qual que é o elemento constitutivo? Sendo casada. Para ela, ela não era mais casada. Ok? Então, Luísa, obrigado pela câmera ligada também. Então, vejam bem, a gente não pode condenar ela por esse crime. Então, contrair alguém sendo casado no novo casamento, ela não era, ela achou que ela não era casada, mas ela era. Erro de tipo. Ok? Então, assim funciona o erro de tipo. Agora, olha o que acrescentou lá no cantinho. Erro de tipo essencial. Vamos estudar essa diferença. O erro de tipo, gente, essencial, sobre a essência, que é esses que a gente viu agora, ele sempre vai excluir o dolo. Sempre. Guardem isso. Erro de tipo essencial, na essência, ele sempre vai excluir o dolo. Quando o crime puder ser apenado de forma culposa, pode responder pela culpa, tá? Pela modalidade culposa. Agora, mas sempre vai responder pela forma culposa? Foi isso que eu disse para vocês. Se existir a forma culposa, depende. Então, gente, o dolo sempre vai ser excluído. Agora, em alguns casos, a pessoa pode responder pela modalidade culposa se existir. Em outros casos, mesmo existindo modalidade culposa, a pessoa não vai responder. Vamos estudar sobre isso. Olha só. O erro de tipo invencível, gente, aquele excusável, justificável, inevitável, é o exemplo da Jennifer. Poxa, qualquer pessoa no lugar da Jennifer acharia que estava divorciada. Ellen, obrigado pela câmera ligada. Qualquer pessoa no lugar da Jennifer acharia que estaria divorciada. Ela recebeu um documento falso. Ela falou com o ex-marido, né? Que ela imaginou que seria o ex-marido dela para fazer o divórcio. Ela assinou o documento. Ela tinha certeza que ela era divorciada. Então, neste caso, nós estamos diante de um erro de tipo invencível. O que é excusável, justificável, inevitável. Ela não podia evitar e é justificável. Tá? É excusável, quer dizer, é desculpável. Qualquer um. Pensa se a gente fosse um tribunal aqui de pessoas contra a Jennifer. E aí perguntasse assim, gente, o erro de tipo, ela cometeu um erro de tipo. O erro de tipo dela é perdoável? Todos nós falaremos, claro que é perdoável. Ela tinha certeza que ela tinha divorciado. Entendeu? Neste caso, quando o erro de tipo é invencível, excusável, justificável, inevitável, mesmo que exista a modalidade culposa, então vamos supor que exista bigamia culposa. Mesmo que existisse, a Jennifer não pode ser condenada por isso. Tá? É aquele em que qualquer um incorreria se estivesse sujeito àquela mesma situação e circunstância. Ainda que o agente tivesse tomado todas as cautelas necessárias, incidiria em erro. Nesse caso, deve ser excluído o dolo e a culpa, o que afasta, consequentemente, a caracterização do crime. Então, quando há um erro de tipo essencial e qualquer um de nós, tomando todos os cuidados, ainda cometeria aquele erro, vamos excluir a culpa. Vamos dar um exemplo sobre isso para vocês? Vamos lá. O exemplo que eu dei para vocês, o primeiro, foi do celular no mesmo lugar. Né? O celular idêntico, no mesmo lugar. Não tem como. Né? Ok, agora eu quero dar um outro exemplo para vocês. Imaginem comigo, tá? Foi caçar ali, né, a Luísa e a Ellen. A Luísa e a Ellen foram caçar. Caçar junto, caçadoras de Itabira, a Luísa e a Ellen. O que acontece? A Luísa é uma caçadora experiente, né? Caça há muito tempo e tal. Ok. A Ellen é novata. A Ellen tem pouco tempo que ela caça, ela tá aprendendo e tal. Ok. O que acontece? As duas estão mirando aqui para frente. A Luísa fala assim, ô Ellen, eu esqueci algo ali atrás na barraca, eu vou pegar pra gente e tal, vou pegar um repelente, tá tendo muito mosquito aqui e tudo. Fica de olho aí, se aparecer um cervo, um bicho, você atira, pô. Nós estamos caçando. Okay. Beleza. O que a Luísa faz? A Luísa, muito esperta, dá a volta, não vai atrás da barraca, dá a volta no meio do mato para assustar a Ellen. Dá a volta. Fica de frente para ela, mais atrás de uma moita, de alguma coisa assim, e começa a fazer barulho de bicho e balançar a moita. O que a Ellen faz? Atira. E mata a Luísa. Veja bem,
A Ellen está caçando, ela está mirando para frente. A colega dela que falou que ia buscar algo na barraca lá atrás, enganou ela, passou por trás, escondeu-se atrás de uma moita e começou a fazer barulho de bicho. A Ellen atirou. Gente, qualquer um de nós atiraria. Qualquer um de nós erraria. Qualquer um de nós faria essa atitude. Não é isso? Neste caso, a gente considera um erro de tipo invencível. Homicídio, existe homicídio culposo? Existe, né? Você cometeu um homicídio por imperícia, imprudência e negligência. Nesse caso, a Ellen avaliou tudo. Ela falou, peraí, eu tô caçando. Tem cheio de bicho aqui. A minha colega foi lá para trás. Tem uma moita, fazendo barulho de bicho, tá balançando, eu vou atirar. Ela tomou todos os cuidados possíveis e cometeu aí um homicídio. Neste caso, pelo erro de tipo dela. Por que é erro de tipo, professor? Porque o que é o crime do artigo 121? Matar alguém. A Ellen queria matar alguém? Não. Ela queria matar um animal. Ela era caçadora. Então vejam que ela errou no tipo. O tipo é matar alguém. Ela não queria matar alguém. Ela queria matar um animal. E acabou confundindo o que seria alguém, um animal, com alguém. Um erro de tipo. Ok. Na tipificação do crime. Certo. Só que qualquer um de nós cometeria esse crime. Então, mesmo existindo nesse caso, o homicídio culposo, a Ellen não vai responder. A Ellen não vai. O dolo a gente sempre viu, sempre vai excluir. Mas, nesse caso, ela não responde nem por dolo, nem por culpa. Por quê? Porque era invencível, excusável, justificável, inevitável. Mas vamos ao erro de tipo vencível, inexcusável, injustificável, evitável. De novo, todos nós aqui agora estamos julgando a Ellen. Ela vai cometer algo que nós vamos falar assim, peraí, ela podia ter vencido aquilo. A gente não pode desculpar isso, não é inexcusável. Não tem como ela justificar isso, não é injustificável. E era evitável. Ok? É aquele em que, se a gente tivesse tomado todas as cautelas devidas, teria evitado o erro. Nesse caso, a exclusão do dolo, podendo o agente responder pela culpa, caso esteja prevista no tipo penal. Inexistindo a modalidade culposa, o agente não responderá por nada. Vamos lá. O Arão, mesmo exemplo que eu dei para vocês. O Arão tem um celular muito diferente do meu. Muito diferente. Nós dois estamos conversando no fim de aula. Eu coloco o celular em cima da mesa. A capa do celular do Arão é preta. A minha é rosa com bolinhas amarelas. Completamente diferente do celular do Arão. Outro celular, outra capinha. O Arão conversando falou, então beleza, professor, vamos embora. Pega meu celular e vai embora. Nesse caso, gente, erro de tipo, sim, ele não queria pegar um celular alheio. Mas ele pegou. Ok. Mas, se ele tivesse tomado um mínimo de cuidado, ele não perceberia que era outro celular? Se ele tivesse um mínimo de cuidado de perceber que o peso é diferente, que o tamanho é diferente, que a cor é diferente, que a capa é diferente? Então, neste caso, nós temos um erro de tipo vencível, tá? Inexcusável, justificável, evitável. Era o mínimo de cuidado que ele podia tomar para evitar. E aí, nesse caso, ele vai responder nunca pelo dolo, eu já falei com vocês, guardem isso. Erro de tipo essencial exclui o dolo, nunca na forma dolosa. Ele vai responder pela forma culposa do crime, se houver. Então, nesse caso, que o Arão pegou um celular completamente diferente do dele, com a capa diferente, completamente diferente, nós estamos diante de um erro de tipo essencial, evitável. Ele responde pelo crime em qual modalidade? Responde pelo crime de furto na modalidade culposa. Certo? Seria isso. Mas não existe furto culposo. Então o Arão não vai responder por nada. Ok? Assim que funciona. Vamos voltar ao exemplo da Ellen e da Luísa. A Luísa, caçadora experiente, está com a Ellen e fala assim com a Ellen, Ellen, veja bem, eu vou lá na barraca buscar um repelente, mesmo exemplo, que tem muitos bichos aqui e tal, tá muito ruim. Ok. A Luísa sai, vai lá para trás, pega o repelente e volta. E quando a Ellen tá voltando, ela pisa num pedaço de pau lá no meio da floresta, ela pisa, faz um barulho. A Ellen, querendo mostrar que, apesar de ser novata, era uma boa caçadora, vira para trás e atira. Veja como é muito diferente. Se ela tivesse tomado um mínimo de cuidado, ela perceberia que não tinha barulho de bicho,
ela perceberia que elas já tinham vindo dali, então que ali não tinha animal nenhum. E a amiga dela tinha acabado de ir lá para trás, buscar o repelente, bem provavelmente estaria voltando. Então, é um erro de tipo? É, porque ela não teve vontade de matar alguém. Ela matou alguém com a vontade de matar um animal. Ela não queria matar a amiga dela, ela queria matar um animal. Então, é um erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Ok. Mas nesse caso, era evitável. Nesse caso, se a Ellen tivesse tomado um pouco mais de cuidado, percebido que não havia barulho, que a colega dela estaria voltando daquele caminho, tudo isso, ela não atiraria. Então, nesse caso, se o crime existir na modalidade culposa, ela vai responder. E como a gente sabe que existe homicídio culposo, nesse caso, a Ellen vai responder por homicídio culposo. Guardem que é uma culpa imprópria. Por quê, gente? A Ellen teve a intenção de atirar. A Ellen quis atirar. Só que ela não quis atirar para matar uma pessoa, quis atirar para matar um animal. Teoricamente, isso não poderia ser considerado um homicídio culposo. Mas como estamos diante de um erro de tipo, e por política criminal, como o legislador fala, poxa, eu não posso punir a Ellen por ter matado alguém dolosamente, porque ela não queria matar alguém, foi um erro de tipo. Poxa, mas era evitável, eu não posso deixar ela livre depois dessa besteira que ela fez. Então vamos fazer uma política criminal, né? Vamos fazer um jeitinho aqui de punir alguém que cometeu um crime doloso de uma forma culposa. Então, no caso do celular, o Arão não vai responder por nada, porque não existe furto culposo. No caso aqui das caçadoras, a Ellen vai responder por homicídio culposo. Então, é um erro de tipo, só que é vencível. Ela responde por homicídio culposo. Tá? Galera, erro de tipo essencial. Tranquilinho, mamão com maionese, podemos seguir. Dúvidas? Tranquilo? Faça um joia para mim, por favor. Helen, Luísa, Jennifer. Show? Tranquilo, né? Então vamos seguir. Vamos agora para o erro de tipo acidental. Então veja a diferença na palavra, já explica um pouco. Erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Erro sobre elemento não essencial do tipo, e sim secundário ou acessório. Então nós vimos sobre o erro, primeiro, de elemento essencial. Coisa alheia móvel, tá lá, tá no título do crime. Né? Matar alguém ou matar um animal é o erro essencial sobre o tipo do crime. Agora nós vamos ver os erros acidentais. É erro de tipo também, mas é sobre algo secundário, algo acessório, algo que não é essencial para aquele crime acontecer. Então ele não exclui o dolo. Vamos ver? Erro sobre objeto. Olha isso aqui. O agente, ciente da licitude do seu ato, equivoca-se quanto à característica e natureza do objeto material. Ou seja, o sujeito direciona sua conduta para um determinado objeto, mas por erro acaba atingindo outro. Exemplo. Todo mundo aí em Itabira sabe que a Jennifer é famosa por ter uma fazenda gigantesca aí em Itabira e tal, e várias outras cidades. A fazenda da Jennifer, todo mundo sabe. O que acontece? Só que a Jennifer, ela tem sacas de café e de farinha. Várias e várias. A Ellen tem uma vontade, né, absurdo, um dolo, de furtar essas sacas da Jennifer. A Ellen quer furtar as sacas de café da Jennifer. Ok? Ela vai até a fazenda da Jennifer, ela entra sorrateiramente, ela pega alguns sacos ali e sai. Quando ela chega na casa dela, ela percebe que ela não furtou café, ela furtou farinha. Gente, qual o crime que ela cometeu? Gente, qual crime ela cometeu? Sem medo de errar, vamos lá. Alguém? Arrisca? Esse erro de tipo acidental. Sim, isso. Mas qual o crime que ela cometeu? Ela foi lá para furtar café. E aí, quando ela pegou o saco, ela chegou em casa, ela viu que era farinha. Que crime que ela cometeu? Furto. Exatamente. O erro acidental é com algo acessório, não muda nada no crime. Nós temos exatamente o mesmo crime. Entende? Enquanto o erro essencial, a pessoa
ela erra sobre algo essencial, subtrair coisa alheia móvel. Ela não achou que era alheia, ela achou que era dela. Aí nós temos que tirar o dolo. Mas aqui não. A intenção dela era furtar. Ela só achou que estava furtando uma coisa e furtou outra. A pessoa vai na minha casa para furtar, por exemplo, um notebook. De repente, ela pega a minha maleta do notebook, mas dentro do meu notebook tá, sei lá, o meu telefone. Gente, ela queria furtar um notebook e furtou um telefone. Que crime que ela cometeu? Furto. Por quê? Porque é um erro de tipo acidental. Ela errou? Errou. Mas isso não muda nada, porque é algo acessório. É um erro de tipo acidental. E nesse caso, um erro sobre o objeto que ela queria. Então, saca de açúcar e farinha, relógio de ouro e latão. A pessoa vai na minha casa querendo furtar um relógio de ouro. Ela fala, nossa, esse relógio é de ouro. Quando ela chega em casa, ela vai vender, ela percebe que é de latão. O que ela vai fazer? Vai me processar, entrar no Código de Defesa do Consumidor furtado. Não, ela quis furtar, não quis. Ela só foi burra e furtou o relógio errado. Furtou o relógio de menor valor. Mas ela furtou. Então, é um erro? É um erro, mas é um erro de tipo acidental, sobre algo acessório, sobre algo que não é da essência do tipo penal. Ela cometeu todo o tipo penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Só que ela queria subtrair outro, problema dela. Ok? Erro sobre a pessoa, ou o que a gente chama de erro em persona. Aqui tem no artigo 20, parágrafo 3º. O erro recai sobre a pessoa. Não se consideram, nestes casos, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Olha só. Esse tem uma diferençazinha pequena. Vejam bem. Queria eu, com muita raiva e muito ódio no meu coração, matar o senhor meu pai. Queria muito matar meu pai. Não, meu pai, eu não aguento mais, vou matar esse velho, vou matar o velho, vou matar o velho. Ok. De repente, estou lá esperando meu pai, falando, é hoje que eu mato. O meu tio, que é exatamente idêntico ao meu pai, tem até o mesmo aeroporto de mosquito aqui, aquela carequinha que cresce no meio assim, ó, igualzinho os dois. Mesma altura, mesma estatura, até vestir igualzinho, achando que tem 25 anos, os dois se vestem. Fatos reais. E aí, o meu tio aparece, e vira de costas e tal. O que eu faço? Atiro no meu tio. Atiro com a intenção. Quero matar alguém. Eu vou e mato meu tio querendo matar meu pai. Vejam bem, que crime eu cometi nesse caso, gente? E aí? Cometi um homicídio do mesmo jeito, exatamente. Cometi um homicídio. Eu queria matar uma pessoa e eu matei uma pessoa. Eu só matei a pessoa errada. Então, é a mesma coisa, homicídio. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Como é um erro sobre pessoa, a pessoa que você mata importa. Por quê? Veja bem, nós temos, no Código Penal, vocês vão estudar no semestre que vem, que nós temos as causas de aumento de pena. E cometer crimes contra ascendente ou descendente é uma causa de aumento de pena. Na verdade, vocês vão ver essa diferença de causa de aumento de pena. Na verdade, está lá no artigo 61, né? A gente vai estudar majorantes, minorantes do crime e tal. Só que vocês vão ver que a pessoa vai ter uma pena maior se ela cometer um crime contra ascendente ou descendente. Então, olha que interessante que o código fala. Eu queria matar quem? Eu não queria matar meu pai, mas eu matei meu tio. Eu tive um erro de tipo acidental em persona. Neste caso, eu respondo pela pessoa que eu queria matar e não pela que eu matei. Então, mesmo eu matando meu tio, eu vou ter uma agravante de matar o ascendente, mesmo meu tio não sendo meu ascendente. Então, eu quero matar minha mãe, minha ascendente. Passa na mesma hora um metaleiro, cara cabeludão, cabelo preto, igualzinho minha mãe, igualzinho de costas. Eu vou e mato esse metaleiro que eu nem sabia quem era. Eu vou ter a agravante de ter matado um ascendente, mesmo não conhecendo aquela pessoa, porque a minha intenção era matar minha mãe. Então, neste caso aqui, específico do erro de pessoa, nós temos só essa diferençazinha, tá? A pessoa responde por quem ela quis matar e não porque ela matou, porque ela errou. Ela quis matar um e matou outro. Então, ela vai responder as consequências de quem ela quis matar, tá? Erro de tipo acidental. Erro na execução, o que a gente chama de aberratio ictus. Esse cai muito em prova. Tomem cuidado, está no artigo 73 do Código Penal. O erro recai sobre o meio de execução. Corresponde a um desvio na execução e é também conhecido como erro de pontaria.
Esse caso é diferente do outro. No outro caso, a minha mãe e o metaleiro se pareciam muito. O meu pai e o meu tio se pareciam muito. Eu errei. Aqui não. Aqui eu quero matar a Ellen. Estou mirando para matar a Ellen. E a Ellen está conversando com a Jennifer. Eu quero matar a Ellen. Eu vi que era Ellen. Eu não errei. Eu quero matar a Ellen. Só que eu sou ruim de mira. E eu acabo matando a Jennifer. Entende como esse é diferente do outro? Esse a gente entra no aberratio ictus, é o que a gente chama de erro de pontaria. O erro recai sobre o seu meio de execução. Você queria matar uma pessoa, só que você é ruim de mira e acabou acertando a outra. Você não errou a pessoa. Você sabe que aquela é a Ellie e aquela é a Jennifer. Você não confundiu as duas. Você só mirou em uma e acertou em outra. Responde por qual crime, gente? De novo, responde por homicídio do mesmo jeito. Mas aqui tem um pequeno detalhezinho. Se acertar também a pessoa que ele queria, aplica-se o concurso formal. Nós vamos estudar isso na nossa última aula desse semestre. O que é o concurso formal? Nós temos concurso material e concurso formal de crimes. O concurso material de crimes, nós temos várias ações e vários crimes. No concurso formal de crimes, nós temos uma ação e vários crimes, né? Dois ou mais crimes. Então, nesse caso, eu quis matar a Ellen. Mas eu sou ruim de pontaria e eu acabei acertando a Jennifer e também a Ellen. Eu acabei acertando as duas. E aí, o que acontece? Eu acabei matando a Jennifer e lesionando a Ellen. Como foi como uma ação só, e aqui vai aplicar concurso formal, eu não respondo por homicídio e lesão corporal. Não. Eu respondo pela pena mais grave, homicídio, aumentado de 1/6 até metade. Então, você não somos dois crimes. Você não vai pegar, porque eu tive uma ação. Eu queria matar só a Ellen. A Jennifer, eu atingi culposamente. Não tinha intenção. Minha intenção era matar a Ellen. Então, neste caso, o que vai acontecer? Neste caso, eu respondo pelo crime mais grave, homicídio, com a pena aumentada de 1/6 até metade, porque eu também cometi outro crime. Mas eu não respondo pelos dois crimes. Tá? D. Resultado diverso do pretendido. Esses dois aqui que o pessoal confunde muito, que é o aberratio criminis ou aberratio delicti. O agente almeja atingir determinado resultado, um bem jurídico, mas por erro acerta outro. Como assim, professor? Qual que é a diferença? A diferença é que aqui nós estamos falando de bens jurídicos diferentes. Lá nós estamos falando de pessoas. Quer ver o exemplo? Eu, indignado com os altos preços de uma loja, falo, vou quebrar a vidraça dessa loja. Dano ao patrimônio, certo? Crime de dano ao patrimônio. Quando eu pego a pedra e jogo, a Ellen está passando na frente. Eu acerto a Ellen e lesiono a Ellen. Veja bem, olha como que é diferente. Eu não errei a pessoa, não tive um erro de pontaria. Tá? Pode ser um erro de pontaria também, mas com bens jurídicos diferentes, separados. Um é um dano ao patrimônio, outro é a vida. Ou a integridade física, nesse caso. Então, o que acontece? Aqui acontece uma coisa, esse é o mais difícil deles. Tomem cuidado para vocês não errarem. Tá? O aberratio criminis, que é o que mais cai, artigo 74, ele é o mais difícil. Como que funciona o aberratio criminis? Vamos lá. Eu atingi a Ellen. Eu respondo por quê, gente? Eu respondo pela lesão corporal culposa que eu causei. Simples e fácil. Eu queria destruir uma vidraça, mas eu fui imprudente, extremamente imprudente. Peguei uma pedra e taquei no meio de uma rua. E atingi a Ellen. Causei lesão corporal? Respondo por lesão corporal culposa. Eu matei a Ellen. Com a pedrada que eu ia dar na vidraça, ela passou na frente, eu matei ela. Respondo por homicídio culposo. Tranquilo. Até aqui tranquilo. O problema tá quando eu atinjo a Ellen e a vidraça. Eu quero atingir... Vamos lá, então. Eu quero atingir o carro da Ellen. Eu falo assim, nossa, se ela me fechou no trânsito, essa pessoa, vou atingir o carro dela. Eu quero só quebrar o vidro dela. Quando eu vou quebrar o vidro dela, ela abaixa o vidro e eu acerto a testa dela. Causa lesão corporal. Tive a intenção de jogar a pedra, sim, mas de causar lesão ou a morte, não. Eu tive a intenção de causar um dano ao patrimônio. Então, novamente, eu respondo pela lesão corporal culposa ou pelo homicídio culposo. Até que tudo bem. Mas se eu destruir a janela do carro dela, não sabendo que ela estava lá dentro, e espalhou, né, vidro para todo que é lado e acabou atingindo ela, né, seriamente, deixando ela cega e tal, lesão corporal gravíssima e tudo. Neste caso, eu não respondo pelos dois crimes. Eu não respondo pelo dano ao patrimônio doloso que eu causei e pela lesão corporal culposa que eu causei. Não. A gente vai de novo aqui ter o concurso formal. Vai ver qual das duas penas é maior, tá?
e vai pegar ela e aumentar de 1/6 até metade. Então, a lesão corporal, que é muito mais grave, okay, que o dano ao patrimônio, nós vamos aumentar ela de 1/6 até metade. Vamos supor que eu tenho uma mira péssima. Erro de pontaria de novo, mas não sobre pessoas, sobre bens jurídicos diferentes. Eu quero matar a Ellen. Quero matar. Tenho intenção de matar a Ellen. Eu pego uma pedra e taco na Ellen. Eu erro a Ellen e atinjo uma loja. Quebro a vidraça da loja. Dano ao patrimônio. Gente, não existe dano ao patrimônio culposo. Não existe. Como que eu vou responder culposamente por um crime que não existe culposamente? Não existe. Se for comprovado que a minha intenção era matar a Ellen, aí eu respondo por tentativa de homicídio. Com a pena aumentada de 1/6 até metade? Não, porque não existe dano ao patrimônio culposo. Eu respondo só pelo crime de tentativa de homicídio. Tá? Porque o crime que eu cometi mesmo, que foi o dano ao patrimônio, não aceita forma culposa. Então, você só vai ter esse concurso formal se os dois crimes foram praticados, mesmo que um seja culposo ou doloso, os dois dolosos, os dois culposos, não interessa. Vai ter, se você teve uma ação em mais de um resultado, vários resultados, você vai ter o concurso formal, desde que os dois sejam considerados crimes. Nesse caso, não. Tentativa de homicídio é crime? Sim. Agora, dano ao patrimônio culposo não existe. É diferente se o meu dolo fosse de causar dano ao patrimônio, eu tivesse causado, e culposamente eu tivesse lesionado ela, ou matado. A lesão corporal e o homicídio aceitam a forma culposa. E o dano ao patrimônio foi doloso. Aí sim eu tenho os dois crimes. Dano ao patrimônio doloso e a forma culposa, ou da lesão ou do homicídio. Pego o crime com pena mais grave e aumento de 1/6 até metade. Tá? Aqui estão os exemplos que eu falei com vocês. Essa era a mais dificinha do erro acidental. Tem a última, que é o erro sobre o nexo causal, mais simples de todas, que é o que a gente chama de aberratio causa. A gente lembra o que é o nexo causal, né? Você tem conduta, resultado e o nexo de causalidade, que liga a sua conduta ao resultado. Então, o erro recai sobre o nexo causal empregado para a consecução criminosa. Isto é, o agente pratica um ato, mas o resultado decorre de um nexo distinto daquele inicialmente previsto pelo agente. Então, acontece. Eu quero matar a Ellen. Tá? A minha intenção é matar ela. O que eu faço, gente? Eu dou um tiro nela. Matei. Pego a Ellen, coloco num saco e jogo no rio. Quando a perícia vai e encontra a Ellen, percebe que ela não morreu do tiro que eu dei nela. Ela morreu afogada, porque eu joguei ela no rio. Que crime que eu respondo, gente? Homicídio. Eu só errei no nexo de causalidade. A forma que eu matei ela, que eu achei que seria com tiro, acabou sendo afogado. Entendeu? É um erro no nexo de causalidade, quando o resultado é o mesmo. Esse é o mais simplesinho dele. Então, é o que eu falei com vocês, estrangula alguém e joga no rio, mas a pessoa morre por afogamento. Sua intenção não era matar, a intenção não era causar a morte, você achou, inclusive, já tinha causado a morte e jogou no rio. Esse aqui, gente, esse erro de tipo acidental, sobre o nexo causal ou aberratio causa, ele é o mais simples dele. A pessoa erra na execução. Ela queria, o resultado é o mesmo, só que ela atinge ele de um jeito diferente do que ela imaginou, mas ela atingiu o resultado que ela queria. Responde do mesmo jeito. Saindo do erro de tipo, mas não 100%. Nós vamos entrar agora no erro de proibição. Então, nós temos erro de tipo. Lembra do fato típico, tipificação, o erro de tipo. Está aqui. Agora, nós vamos para o erro de proibição, lá na culpabilidade, que a gente ainda não estudou, mas eu preciso antecipar para vocês. Veja que nós vamos estudar agora coisas que estão no erro de tipo e coisas que estão no erro de proibição. Eu vou misturar os dois para vocês entenderem. Erro de proibição. Eu sei o que estou fazendo, mas eu não sabia que era proibido. Guardem isso. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não sabia que isso era proibido. Olha só, está no artigo 21 do Código Penal. Olha o que diz. O desconhecimento de lei é inexcusável. Então, no Brasil, ninguém pode falar que não conhecia a lei. Teoricamente, para o Brasil, todo mundo acorda, pelo nosso legislador, lê a Constituição inteira, lê o Código Penal inteiro, lê o Código Civil inteiro. Aí depois você vai trabalhar. Você começa o dia assim. Por isso que nós temos o artigo 21, que é lindo, que fala: o desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém no Brasil pode falar: eu não conhecia aquela lei. Ninguém. Agora, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena.
se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Olha aqui mora a diferença. Eu não posso dizer que eu desconhecia a lei, mas eu posso dizer que eu não sabia que a minha atitude se encaixava naquela lei. Isso aqui está acabando, tá, gente? Com tanta informação que a gente tem, tecnologia e tudo, quase não existe mais esse erro de proibição. Mas um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás. Um senhorzinho, ele ia construir a casa dele, lá no interior. Ele ia construir a casa dele. Ok. Ele estava construindo a casa dele, ele chegou, estava andando na estrada, e ele viu que tinha um tanto de areia ali, num lugar, num barranco, descia um tanto de areia. Ele juntou aquela areia, pôs uns sacos lá e levou para construir a casa dele. Crime ambiental, era área preservada. Crime ambiental. Então, neste caso, gente, ele não podia alegar assim, eu não sei o que é crime ambiental. Não pode, porque ninguém pode alegar o desconhecimento de lei. Mas o que ele pode alegar, e o que ele alega neste caso, e ele conseguiu, né, essa ação na justiça, ele conseguiu ganhar, é que ele não sabia que naquele lugar, se ele pegasse a areia, configuraria o crime ambiental. Tá? Então é o erro de proibição. Ele sabia da atitude dele, ele não sabia que aquela atitude era proibida. Se qualquer pessoa, e aí é o que diz o artigo, se é inevitável qualquer um no lugar dele, ou, na verdade, não qualquer um no lugar dele, porque na culpabilidade a gente analisa a pessoa. Se aquele senhor, naquele momento, com o conhecimento que ele tem, analisando aquele senhor, todo mundo fala assim, não tem como, ele não tinha como saber, aí ok, a gente isenta ele de pena. Ele não sofre pena. Agora, se era evitável, ele podia ter tomado um cuidado maior, podia ter visto mais sobre aquilo e tal, perguntado a alguém sobre aquele lugar ali e tal, se esse é o entendimento, aí a gente não vai isentar de pena, ele comete o crime, mas a gente diminui de 1/6 a 1/3. Assim funciona o erro de proibição. Então, eu falei com vocês, olha só o exemplo. Homem do interior que deixa a carteira no balcão da loja e não mais a encontra. Então, o cara é lá do interior, do quintão, do rincão, dos quintões, dos rincões, né, lá do, sei lá, de Roraima. O pessoal de Roraima não fique bravo. Tá lá no interior do interior de Roraima. Aí o cara vem numa loja aqui, chega em Itabira, numa loja famosa em Itabira, ele deixa a carteira dele no balcão. Deixa a carteira dele lá. E vai fazer as compras. Quando ele volta, a carteira dele não tá lá. Ele fala, peraí, eu tinha R$200 na minha carteira. Vira para o atendente e fala, cadê minha carteira? O atendente, não sei, se deixou aí, não sei. Tudo bem. Pega R$200 em objetos da loja e vai embora para casa. Ele pode alegar que ele não sabe o que é furto, gente? Não pode. Mas para ele fala assim, não, peraí, na minha cidade a gente resolve assim. Se eu deixei alguma coisa aqui, eu pego o valor referente e levo embora. Isso aqui não é furto, não. Vejam bem, ele sabe da atitude dele, ele só não sabe que era proibido. Ele só não sabe que aquela atitude dele encaixa em furto. Porque de onde ele é, da situação que ele vive, com o grau de conhecimento que ele tem, aquilo para ele é normal. Uai, se eu deixei R$200 aqui, a loja que tinha que tomar conta da minha carteira não tomou? Aí vai ser avaliado para aquele senhor, naquela situação, daquele jeito. E isso, primeiro, pode ser considerado erro de proibição? Se não, se falar assim, não, ele está inventando isso, ele quis pegar esse negócio mesmo, cometeu o crime, acabou. Agora se fala, não, peraí, isso é um erro de proibição, sim, ele não imaginou que era proibido, não tinha como ele saber. Ok. Gente, era evitável, ele podia ter tomado um cuidado maior, podia ter feito um boletim de ocorrência, podia, tal, podia. Então ele vai ser condenado, mas ele tem uma diminuição de pena. Não tinha como, de onde ele veio, todo mundo faz isso é normal para ele e tal. É o cara que vem do Uruguai e fuma maconha chegando aqui e fala, não, mas fumar maconha pode, não pode, não sabe, tal. Enfim. Então você vai ter que analisar na situação se é evitável ou não é evitável. Ok? Então a gente viu o excusável, quando é evitável, isenta de pena, mas vai excluir lá na culpabilidade. Nós vamos estudar isso aqui de novo na aula, tá? Nós vamos estudar o erro de proibição na aula de culpabilidade. O excusável. O inexcusável diminui a pena de 1/6 a 1/3. Ok. Nós vimos esse é o erro de proibição direto. Agora nós vamos ver o que a gente chama de erro de proibição. Oi, pois não? Boa noite, professor. Boa noite. A aula senhor tá perfeitamente da beleza, hein? Eu tô comemorando meu aniversário hoje, quarta-feira passada, mas eu não tô aguentando essa aula, tô com sono. Tranquilo, parabéns a você, fica tranquilo. A aula tá gravada, depois disponibilizada lá. Não quero atrapalhar não, mas não tô aguentando assistir não, sério, eu bebi um com cerveja hoje, então tô com sono. A aula tá excelente. Tranquilo, a aula fica disponibilizada online, tá? Depois você pega lá para você assistir. Tá, Jorge, obrigado, tchau. Beleza. Então vamos lá.
Olha só o erro de proibição indireto. O erro recai sobre as causas de justificação. Olha que interessante, gente. E é por isso que essa matéria confunde tanto. Vocês vão ver ao final. O erro direto cai sobre a culpabilidade. O erro indireto cai sobre as causas de justificação. O que são as causas de justificação? As causas da ilicitude que a gente estudou na última aula. Por isso que eu dei a aula primeiro de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, cito como dever legal e exercício regular do direito. Vamos lá. O artigo 20, ele fala no parágrafo 1º sobre as discriminantes putativas. Olha isso. É isento de pena quem, por erro plenamente justificável, pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a situação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com crime culposo. Vamos estudar isso aqui. O que é uma discriminante, gente? Discriminante é algo que deixa de ser crime. É por isso que nós estamos usando discriminantes putativas. Discriminante é algo deixar de ser crime. E o que é putativa? Ah, professor, putativa é uma profissional do sexo que ainda está trabalhando, é uma putativa. Óbvio que não, né? Você pensou isso, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos. Putativa é imaginário, gente. Nada mais é putativo do que uma situação imaginária. Então, nós temos uma discriminante imaginária. A pessoa achou que ela estava agindo em legítima defesa. A pessoa achou que ela estava em estado de necessidade. Isso é putativo. Isso é discriminante putativo. João ameaça José. Então, vamos lá. O João, matador conhecido na cidade, sinistrão, matou todo mundo. Ele virou para José e falou, José, quando eu te encontrar, eu vou te matar. Acabou para você, você está morto. Ok. Passado 2 meses, o João encontra com José, numa rua escura. O João leva a mão ao bolso e vai tirar algo do bolso. O José fala, ele vai me matar. E ele, achando que está em legítima defesa, atira 3 vezes e mata o João. Quando vai ver a situação mesmo, ele estava com a carta de pedido de desculpa para José, porque ele tinha se convertido a alguma religião e ele não queria mais cometer crimes. Vejam bem, José estava diante de uma legítima defesa, gente? Não. A pessoa não estava oferecendo um perigo real e iminente, mas ele estava diante de uma legítima defesa putativa, imaginária. Ele imaginou, e ele tinha fortes razões para imaginar, que o cara ia tirar uma arma e matar ele. Ele imaginou que ele estava diante de um fato de legítima defesa. O policial, estrito cumprimento do dever legal, um policial vai lá e prende um cara. Ele está no estrito cumprimento do dever legal dele, prende um cara. A foto está aqui, tudo baixo, tudo certinho. Só que quando ele chega, ele verifica lá na delegacia que era o irmão gêmeo. Ele fala, meu Deus do céu, ele cometeu um crime? Não. Por quê? Discriminação putativa. Ele estava em estrito cumprimento do dever legal? Não, porque o cumprimento do dever legal dele era prender o irmão. Mas imaginariamente ele achou que aquele era o criminoso. Então ele estava em estrito cumprimento do dever legal. Exemplo, nós estamos no cinema, nós todos aqui, e eu dei esse exemplo para vocês na última aula. Começa a pegar fogo. Começa a sair uma fumaça, aliás. E alguém começa a gritar fogo, fogo, tá pegando fogo. Eu saio correndo, vou agredindo um monte de gente, quebrando, causando dano ao patrimônio para fugir. Mas era um show, não era fogo mesmo, era um show pirotécnico. Eu tive certeza que eu estava diante de um estado de necessidade. Por isso que eu fiz o que eu fiz. Mas ele era putativo, ele era imaginário. Tá? Então aqui nós estamos trabalhando isso. Nós já trabalhamos na última aula, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito. Agora nós estamos trabalhando eles de forma imaginária. Então aqui nós temos excusável. Ainda que a gente tivesse a cautela e as diligências necessárias, ele continuaria incidindo no erro. Pô, o pessoal fez um show pirotécnico, começou a sair fumaça, a gente gritou fogo, fogo, começou a dar um cheiro de queimado. Pô, eu saí correndo e, né, quebrei o vidro lá e fugi, estado de necessidade. Imaginário, mas estado de necessidade. Então a gente falou, conhecido matador da região, estava de noite, mão na cintura e tal. Né? A gente não responde por nenhum crime quando isso acontece. Mas por que essa matéria tem um complicadorzinho? Olha que interessante isso, gente. Vamos lá. A Jennifer diz há muito tempo que ela quer matar a Ellen. A Jennifer fala isso há muito tempo. Vou te matar. E a Jennifer é uma conhecida matadora da cidade. Todo mundo sabe que a Jennifer mata todo mundo, tal, matadora. Ok. Quando elas se encontram à noite, numa rua escura, a Jennifer vai puxar alguma coisa, uma arma para matar a Ellen mata a Jennifer. Ok. Legítima defesa. A Jennifer estava realmente com uma arma. Se nós temos legítima defesa, nós não temos crime, certo? Por quê? Onde que está a legítima defesa? Na ilicitude, não é? É fato típico, ilícito. Não é isso? A legítima defesa está na ilicitude. Então, se é legítima defesa, a gente para aqui na segunda coluna. Fato típico, ilícito.
Não é ilícito, não é crime. Ok? Ok. Agora, se no mesmo exemplo, a Jennifer está tirando uma carta de desculpas para Ellen, mas a Ellen tem todos os motivos para acreditar que é uma arma e mata a Jennifer, e é uma legítima defesa perfeita, só que putativa e imaginária, nós, mesmo utilizando o conceito de legítima defesa, não exclui a ilicitude. Exclui a culpabilidade lá na frente. Olha que interessante. Então, se é uma legítima defesa plena, a gente exclui a ilicitude. O fato é típico, mas não é ilícito. Acabou aqui. Se é putativa, se é imaginária, o fato é típico, é ilícito, porque a legítima defesa realmente não aconteceu, mas não é culpável. Então, se é imaginária, a gente vai na culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa. A gente não podia exigir que a Ellen agisse de outro jeito perante a Jennifer. Olha que interessante. Por isso que essa matéria, às vezes, confunde um pouco. Quando é imaginário, você não exclui a ilicitude. Você vai excluir lá na frente a culpabilidade. Quando é real, você exclui a ilicitude. Tá? Agora nós temos a inexcusável, a culpa imprópria, atua com dolo. Então, assim, o agente tivesse o mínimo de cautela, a diligência necessária, ele ia evitar o dolo. Exemplo, tem um cara me olhando feio numa festa. O cara tá me olhando feio e tal. De repente, eu tô no banheiro lá saindo, o cara me encontra me encarando, olhando feio, põe a mão no bolso. Eu dou um tiro no peito dele. Pô, peraí. É uma legítima defesa putativa? É. Eu realmente imaginei que ele ia tirar. Ele ficou me olhando feio a noite inteira. Eu realmente imaginei que ele ia tirar uma arma do bolso. Mas peraí, da calça, que for. Mas peraí. Se eu tivesse analisado melhor, se eu tivesse visto melhor a situação e tal, eu perceberia que aquilo não fazia um sentido. Aquele cara nem me conhecia. Não faz sentido ele estar ali e tirar uma arma para mim. Eu estou no cinema. Começa uma fumacinha boba e alguém fala, gente, fiquem tranquilos, é só um show e tal, pode ficar tranquilo. Eu saio desesperado. Na minha mente, eu realmente achei que eu estava no estado de necessidade. Fiquei desesperado. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de calma, analisasse um pouquinho melhor a situação, eu veria que eu não estava no estado de necessidade. Então é diferente quando é excusável ou inexcusável. O excusável que qualquer um faria, você exclui o dolo e a culpa, você exclui tudo e a pessoa não responde por crime, porque você exclui a culpabilidade. Agora, quando é inexcusável, quando você poderia, né, ter uma noção daquilo, você não responde pelo dolo, mas você responde pela culpa. Culpa imprópria, de novo, que eu falei com vocês. A pessoa age com intenção, mas vai responder por culpa. Então, estou no cinema, começa uma fumacinha e tal, alguém fala, é só um show, fica tranquilo. Eu já saio desesperado, dou um soco na cara de alguém, quebro o vidro e vou embora. Gente, o dano ao patrimônio aceita a forma culposa? Não, né? Então eu não respondo. Mas a lesão corporal aceita. Então, mesmo tendo a intenção de dar o soco na pessoa, como eu estava num estado de necessidade putativo, eu tive a intenção de dar o soco na pessoa, eu vou responder por lesão corporal culposa. Se todo mundo no meu lugar pudesse acreditar que aquilo era um estado de necessidade mesmo, era estado de necessidade putativo mesmo, imaginário, eu não respondo por crime nenhum. Agora, se eu tivesse um pouco mais de calma e eu pudesse pensar mais sobre aquilo, eu não respondo na forma dolosa. Mas se os crimes que eu cometi aceitarem a forma culposa, eu respondo por elas. Ok? Ok. Só que, aí que é interessante. Vamos lá, porque agora, olha que interessante. Se eu estava diante de um estado de necessidade real, não é crime, não é, gente? Porque é fato típico, mas não é ilícito. Ok. Se eu estava diante de um estado de necessidade putativo, realmente putativo e tal, ele não vai ser crime, não é na ilicitude, mas é lá na culpabilidade. Ok. E se ele for inexcusável, vai ser crime, não vai? Mas onde que entra a minha ação? Na tipicidade, porque é dolo e culpa. Na mesma atitude, dependendo da minha ação, ou eu entro no fato típico, ou eu entro no ilícito, ou eu entro lá no culpável. É por isso que essa matéria cai em 99,9% dos concursos e 99,9% dos concurseiros erram, por causa desses complicadorzinhos que ela tem. Tá? Então vamos lá. Já falei com vocês, responde de forma culposa o crime se houver. É uma política criminal. Agora, nós temos um erro sobre uma situação fática. Vamos lá. Ocorre na situação em que, pelo uso moderado dos meios necessários, o agente repele agressão injusta ou atual iminente a fim de defender direito próprio ou de outrem. Isso é legítima defesa. O que é o estado de necessidade? A gente explicou na última aula, né? Não preocupem, isso aqui estava na última aula já. Ocorre quando alguém pratica um ato para salvar direito próprio ou alheio de um perigo atual.
é necessário que o agente não tenha provocado perigo por sua vontade e não possa evitar o resultado de outra forma. Estrito cumprimento do dever legal. Ocorre quando alguém pratica uma conduta em razão de um dever imposto legalmente. E, por fim, o exercício regular de um direito. Ocorre quando a ação do agente está pautada pela lei, isto é, quando a ação é permitida legalmente. Esse aqui, gente, são as discriminantes, né? Agora nós temos as discriminantes putativas, que eu falei com vocês. Quando você comete algum desses aqui, imaginando uma situação que não existe. Você imaginou, mas você foi levado a crer que ela podia existir. Mas agora nós temos um terceiro caso. Você imaginou que você estava abarcado por uma dessas aqui, mas você não estava. Exemplo clássico. Marido corno, chega em casa e pega a mulher com o Ricardão. O cara chega lá em casa, pá, tranquilo, começa a ouvir um sonzinho diferente, aí fala, gente, que diferente. Aí ele abre a porta da casa, aí ele começa a ouvir uma gemessão estranha e fala, não pode ser minha mulher, porque comigo ela não faz isso. Mas ele começa a reconhecer a voz dela, tá, vai entrando. Quando ele abre a porta do quarto, tá a mulher dele com o Ricardão lá, regaçando. O que ele faz? Mata os dois. Mata os dois e fala assim na polícia, ó, não vou ser preso não, estava em legítima defesa da minha honra. Gente, não existe legítima defesa da honra. Então, olha o que é isso. Isso chama erro sobre uma situação fática. Ele imaginou que estava diante de uma discriminante, mas essa discriminante não existe. Não existe legítima defesa da honra. Você vai se defender. Legítima defesa é você defender você ou outra pessoa, ou até o patrimônio. Mas a honra não existe legítima defesa dela. Não desse jeito. Você matando duas pessoas. Então, olha só como é que é diferente. Ele achou que ele estava protegido pela legítima defesa, e não estava. Nesse caso, cometeu o crime, homicídio. 2 homicídios, doloso. Ok? Então, aqui o erro recai sobre a existência ou limite. Falei com vocês. O homem pega a mulher com a amante, mata os dois devido à legítima defesa da honra. Erro sobre a existência. Ele imaginou que essa legítima defesa existia. Ela não existe. Agora, quer ver uma coisa? João aponta a arma para Rodolfo, que tenta lhe matar com a faca. Adolfo, né? Adolfo solta a arma. Solta a faca, perdão. Mesmo assim, João decide matar Adolfo. Excesso. Então, vamos lá. A Jennifer tá vindo para me matar com a faca. Eu tiro a arma e falo, ó, Jennifer, se vier, eu vou atirar. A Jennifer fala, não, opa. A gente sabe que a legítima defesa não é meios moderados para impedir injusta agressão. Eu já impedi a injusta agressão. Ela já soltou a arma. Eu vou e mesmo assim atiro. Entende? Um cara vem me assaltar. Eu tiro minha arma e consigo, ou então sem arma. O cara vem me assaltar, eu consigo segurar ele, imobilizo ele, seguro ele. Aí, em vez de chamar a polícia, o que eu faço? Pego no pescoço dele e mato ele com o mata-leão. Vou segurando até ele ficar sem ar. Vejam bem, até o momento que eu impedi a injusta agressão, até o momento que eu imobilizei ele que estava vindo me assaltar, legítima defesa. A partir do momento que eu decidi não chamar a polícia e matar o cara, excesso. Então, nós temos esses dois casos. Ou a pessoa imagina que ela está diante de uma discriminante, ela imagina que ela está diante assim, de uma daquelas 4, né? Legítima defesa, está necessidade, tal, que não existe, ela não existe. Legítima defesa da honra, né? Estado de necessidade do homem rico. O cara fala, não, porque eu sou rico, eu tenho um estado de necessidade diferente. Essas coisas malucas, quando a pessoa acha que está diante disso e não existe, ou quando a pessoa excede, quando a pessoa vai além, a gente está sobre a existência ou limite. Erro sobre a existência ou limite. Exemplo que eu dei para vocês, está a necessidade. O pau tá quebrando, o cinema pegando fogo e tal. Eu tô quase saindo, eu volto e falo, nossa, a Jennifer tá ali, eu sempre fui doido para dar umas porradas nela. Volto, dou 2 socos nela e vou embora. Eu excedi. O estado de necessidade não tinha nada a ver com isso. Eu só estava fugindo. Eu aproveitei a situação para exceder. Então, se eu excedi, ou se eu imaginei uma discriminante ali, que ela não existe legítima defesa da honra, não existe estado de necessidade de homem rico, não existe exercício regular do direito de quem mora em Belo Horizonte, por exemplo. Isso não existe. A pessoa imagina mais uma além daquelas que a gente falou. Qualquer uma dessas coisas, a gente tem o crime do mesmo jeito. E aí nós vamos ter, gente, olha que interessante, a teoria extremada da culpabilidade. Toda espécie de discriminante putativa, seja sobre limites autorizados da norma, seja sobre incidentes sobre situação fática, pressuposto de uma causa de justificação, é sempre tratado como erro de proibição. Graças a Deus, o nosso código não adotou esse. Nosso código adotou a teoria limitada da culpabilidade. Se o erro recair sobre a situação fática, exclui o dolo. Mas se recair sobre a existência ou limites da causa de justificação, é erro de proibição.
tá? O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, ó. Vamos lá. Veja bem que nós estamos estudando estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Onde esses 4 rapazinhos estão? Eles estão no fato, no ilícito, no antijurídico, né? Eles estão no antijurídico. Só que qualquer um que a gente cometer aqui, nenhum deles cai no antijurídico. Ou cai no fato típico, ou cai no culpável. Toda vez que nós estamos trabalhando com putativa, a gente ou cai no fato típico, ou cai no culpável. O pessoal até brinca para não errar essa matéria, que é puta nunca está no meio. Porque se é discriminante putativa, se é imaginário, nunca vai ser o verdadeiro, que é o ilícito ali. Ele vai usar do legítima defesa, da necessidade, né, para imaginar, mas se ele errou a existência ou o limite, que é o que a gente viu agora, ele vai cair lá no culpável. Ele vai ter um erro de proibição indireto. Se ele ultrapassou os limites, ou se ele imaginou uma legítima defesa da honra, por exemplo, a gente vai ter um fato típico ilícito, mas pode ser culpável ou não. Vai depender. A gente vai ter que analisar caso a caso. Agora, se ele errou contra os pressupostos fáticos, ele imaginou que alguém ia fazer algo com ele que a pessoa não ia fazer. Ele imaginou que alguém ia matá-lo, que alguém tirar uma arma, mas a pessoa estava tirando uma Bíblia. Mas ele tinha fortes, né, motivos para imaginar isso, vai cair lá no fato típico. O fato não vai ser nem típico, porque não tem dolo nem culpa. Ele não agiu com dolo nem culpa. Ele agiu com discriminante putativa. Ele realmente imaginou que estava no estado de necessidade. Ele realmente tinha certeza que ele estava no exercício regular do direito. Ele tinha certeza que ele estava em legítima defesa. Mas vai lá, entra em erro de tipo. Então, o erro contra os pressupostos fáticos. Né? Ele errou sobre os fatos. Ele imaginou fatos diferentes do que eram. Mas ele tinha o porquê disso. Agora, se ele viu bem como é que estava, ele analisou bem a situação, mas ele erra sobre a existência de uma discriminante, que não existe, ele inventa uma discriminante na cabeça dele, ou ele excede o limite dentro de alguma discriminante ali do fato ilícito, ele vai lá para o culpável. E aí nós vamos ver se esse excesso dele, se essa invenção dele é culpável ou não. E aí vocês vão aprender a analisar isso quando a gente tiver a aula de culpabilidade. Ok? É uma matéria mais chatinha, essa parte, porque é uma matéria de erro de tipo. Então é uma matéria mais complicadinha. Eu convido vocês a darem uma olhada de novo, pegar os slides que eu vou mandar para vocês amanhã, analisarem de novo e qualquer dúvida me mandar. Falar, professor, não entendi essa parte, me explica, me ensina, porque ela é uma matéria mais chatinha, mais cheia de coisinha. Mas depois que vocês vão estudando, vocês vão ver como é que ela é fácil, como é que ela se encaixa tudo. E quando a gente dá a culpabilidade, vocês vão ver como é que ela está ali, ó. Está muito mais simples de entender. Tá? Alguma dúvida, gente? Essa matéria é realmente um pouquinho mais complexa, mas não tem como errar. Vocês vão ver